Milionário jantava frequentemente com sua noiva e sogros, mas frequentemente eles falavam em francês, que ele não entende. Porém, um dia uma garçonete puxa ele pelo braço e diz: "Você precisa sair daqui agora." O som suave de um piano preenchia o ar, misturando-se ao tilintar discreto de talheres contra a porcelana. Para Ramon, aquele era o som da paz. Em meio a uma agenda caótica de reuniões, decisões que valiam milhões e a pressão constante de estar no topo, seu almoço diário naquele pequeno e elegante bistrô francês era um santuário. Era um pedaço de tranquilidade em seu mundo barulhento. A comida era impecável, o ambiente sereno, mas o verdadeiro motivo de sua lealdade ao local tinha um nome: Louise. Ela se movia pelo salão com uma graça que parecia coreografada. Não era apenas uma garçonete. Era a alma daquele lugar. Seus cabelos escuros estavam sempre presos em um coque elegante, e seus olhos castanhos continham um brilho de genuína gentileza. Ela nunca precisou de um bloco de notas para o pedido de Ramon. "O de sempre, Sr. Ramon." Se ela perguntava com um sorriso que parecia iluminar o canto mais escuro do salão. "Você sabe que sim, Louise. É a melhor parte do meu dia." Ele respondia, sentindo a tensão em seus ombros se dissipar. Era sempre um filé ao molho de mostarda Dijon, mal passado, com batatas gratinadas. E sempre uma taça do vinho tinto da casa. A conversa deles era breve, profissional, mas carregada de uma familiaridade confortável. Ela perguntava sobre o dia dele e ele sobre o dela. Eram pequenas ilhas de normalidade em sua vida extraordinária. Louise não o via como o milionário da capa das revistas de negócios, mas simplesmente como Ramon, o cliente da mesa 7 que gostava de seu bife de uma maneira específica. E ele, por sua vez, via nela uma pessoa real, alguém cujo sorriso não estava à venda e cuja gentileza era um presente, não uma formalidade. Contudo, essa paz era brutalmente interrompida uma vez por mês. A tradição era imutável: o jantar mensal com sua noiva, Isabelle, e os pais dela, Jean-Pierre e Catherine. O cenário era o mesmo bistrô elegante, mas a atmosfera se transformava completamente. O ar, antes leve e acolhedor, tornava-se denso, pesado com formalidades e expectativas não ditas. A primeira coisa que Ramon notava era a ausência de Louise. Nesses jantares, ela nunca estava lá. O atendimento era feito por outro garçom, um homem mais velho, eficiente, mas sem o calor humano de Louise. Ramon chegou a perguntar por ela uma vez: "É a folga dela." O garçom respondeu secamente, encerrando o assunto. Parecia uma coincidência improvável, mas Ramon, perdido em sua vontade de agradar a nova família, deixava passar. Isabelle era a personificação da elegância. Linda, culta, com um sorriso que poderia desarmar exércitos. Ramon a amava, ou pelo menos amava a ideia dela. Amava a forma como ela parecia completar sua vida, o toque de sofisticação que ela trazia. Seus pais, Jean-Pierre e Catherine, eram de uma linhagem francesa antiga e faziam questão de que todos soubessem disso. Jean-Pierre era um homem alto, de postura impecável e um olhar que parecia avaliar o preço de tudo e de todos. Catherine era a imagem da matriarca europeia, com seus colares de pérolas e um ar de superioridade sutil, e então começava o espetáculo. "Ah, chérie", dizia Jean-Pierre para Isabelle, logo após os aperitivos chegarem. "Lembrei-me daquela história do nosso primo em Avignon. C'est incroyable." E assim a cortina de ferro do idioma descia sobre a mesa. A conversa fluía em um francês rápido e melódico, deixando Ramon completamente isolado. Ele não entendia uma única palavra. Tudo o que podia fazer era sorrir, acenar com a cabeça e tentar decifrar a linguagem corporal deles. Ele via os olhares cúmplices trocados entre os três. Via os sorrisos contidos de Catherine, os gestos expansivos de Jean-Pierre e o riso delicado de Isabelle. Eles não estavam apenas conversando. Estavam se conectando em um nível que ele jamais poderia alcançar, e pareciam fazer questão de ressaltar isso. Ocasionalmente, Isabelle se virava para ele, colocando a mão sobre a dele. "Não se preocupe, meu amor. Apenas amenidades da família. Papai está contando uma história sobre um vinhedo", ela dizia, sua voz soando como um consolo ensaiado. Mas Ramon não era tolo. Ele construiu um império do nada, baseado em sua capacidade de ler pessoas e situações. Ele via a diferença entre a conversa fiada e o brilho nos olhos de Jean-Pierre,
quando ele olhava em sua direção e dizia algo que fazia Catherine soltar uma risadinha abafada. Ele se sentia como um item em exposição. Uma curiosidade que eles discutiam abertamente, protegidos pela barreira da língua. A sensação era humilhante. Um nó de impotência se formando em seu estômago. Por que vocês não falam em nossa língua para que eu possa participar? Ele perguntou a Isabelle uma noite no carro voltando para casa. Eu me sinto um completo estranho. Isabelle suspirou, um som longo e cansado, como se a pergunta dele fosse um fardo. Ramon, querido, você é tão sensível. É o idioma materno deles. Às vezes as palavras simplesmente fluem. É mais natural. Não é sobre você. São apenas assuntos de família. Coisas velhas e chatas que não te interessariam. Ele queria acreditar nela. Desesperadamente. Olhava para o rosto dela, tão perfeitamente belo sob as luzes da cidade, e se forçava a engolir suas dúvidas. Ele a amava. Estava prestes a se casar com ela. Essa era a família que ele estava escolhendo. E se o preço a pagar por essa vida perfeita era se sentir um idiota uma vez por mês, talvez valesse a pena. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo, enquanto o eco das risadas em francês ainda ressoava em seus ouvidos, um lembrete constante de que, naquela mesa, ele era e talvez sempre seria um estrangeiro. A noite caiu sobre a cidade e, com ela, o familiar peso no peito de Ramon. Era a terceira quinta-feira do mês, a noite do jantar. Enquanto ajustava o nó de sua gravata no espelho do hall de entrada, ele via Isabelle atrás de si, terminando de prender um brinco de diamante que ele lhe dera de aniversário. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda azul que realçava a cor de seus olhos. Pronto, meu amor? E ela perguntou, sua voz um veludo suave. Sempre pronto para você, ele respondeu, forçando o sorriso que ela esperava. O trajeto até o bistrô foi preenchido com a conversa leve e superficial de Isabelle sobre os preparativos do casamento. O local na Riviera Francesa, as flores, a lista de convidados que parecia composta majoritariamente por parentes e amigos distantes dela. Ramon apenas concordava, sua mente já se preparando para a aprovação que o aguardava. Ele amava Isabelle, mas detestava aquelas noites. Detestava a sensação de ser um acessório caro, exibido, mas não verdadeiramente incluído. Ao entrarem no restaurante, foram recebidos pelo maître, que os conduziu à mesa de sempre, a melhor da casa, com vista para o pequeno jardim interno. Jean-Pierre e Catherine já estavam lá, uma taça de champanhe em suas mãos, parecendo um casal real em seu trono. As gentilezas foram trocadas, beijos no ar, sorrisos polidos. O garçom habitual, o senhor de cabelos grisalhos e rosto severo, não estava em lugar algum. Em seu lugar, um jovem que parecia nervoso se aproximou. Boa noite. Infelizmente, Antoine adoeceu esta noite. Eu cuidarei de vocês, disse ele, atrapalhando-se um pouco com os cardápios. Jean-Pierre o dispensou com um aceno de mão quase imperceptível. Traga-nos outra garrafa do mesmo champanhe. Ramon sentiu uma pontada de desapontamento. Pelo menos a familiaridade do garçom antigo era uma constante. Agora, até isso havia mudado. Ele se preparou para o isolamento linguístico, a longa noite de sorrisos vazios. Mas então o jovem garçom voltou. Não com o champanhe, mas com uma expressão de desculpas. Perdão, senhores, mas minha colega irá assumir sua mesa. Ela tem mais experiência com a adega. E como se vinda de um sonho, Louise apareceu. O coração de Ramon deu um salto. Um alívio genuíno e quente o inundou. Ali estava ela, seu oásis de normalidade, vestindo o mesmo uniforme preto impecável, o mesmo sorriso discreto nos lábios. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e ele viu um lampejo de surpresa nos dela também. Louise, que boa surpresa! Não sabia que você trabalhava no turno da noite, disse Ramon, seu tom mais animado do que fora durante todo o dia. Às vezes, quando precisam de mim. É um prazer vê-lo, senhor Ramon, e boa noite a todos, disse ela, sua voz calma e profissional, enquanto distribuía os cardápios com uma eficiência silenciosa. Isabelle lançou um olhar curioso para Ramon, uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Vocês se conhecem? Louise cuida dos meus almoços aqui. Ela é a melhor, explicou ele, sentindo-se estranhamente orgulhoso. Por um momento, o jantar pareceu diferente. A presença de Louise era um conforto, uma ponte para seu mundo familiar. Ela anotou os pedidos de bebida com sua graça habitual. Mas Ramon
Um observador atento por natureza percebeu algo. Havia uma rigidez em seus ombros que ele nunca vira antes. O sorriso não alcançava completamente seus olhos. Ela parecia tensa. Foi quando os pratos principais foram servidos que o inevitável aconteceu. Jean-Pierre, após tomar um gole de seu vinho tinto caro, limpou os lábios com o guardanapo de linho e se virou para Catherine. Alors, ma chère, as notícias do advogado são promissoras. Ele começou em francês, e foi como se um interruptor tivesse sido acionado. O rosto de Louise, que estava se inclinando para servir água a Ramon, perdeu toda a cor. Foi uma mudança sutil, mas para Ramon, que a observava, foi como ver uma estátua rachar. A mão dela, segurando a jarra de prata, tremeu por uma fração de segundo. Ela se endireitou abruptamente, murmurou um com licença e se afastou da mesa quase rápido demais. A conversa em francês agora dominava a mesa. Catherine respondia a Jean-Pierre, gesticulando com elegância. Isabelle intervinha, rindo de algo que o pai disse. Ramon estava mais uma vez em sua ilha solitária, mas desta vez sua atenção não estava neles. Estava em Louise. Ele havia do outro lado do salão, perto do bar, fingindo polir taças de vinho. Seus movimentos eram mecânicos e seu olhar estava fixo no nada. Ela estava pálida como um fantasma. O que poderia ter acontecido? Teria sido algo que ele disse? Talvez ela estivesse se sentindo mal? A preocupação começou a corroer a borda de sua própria humilhação. Ele tentou chamar a atenção dela, mas ela parecia evitar ativamente olhar na direção de sua mesa. A sobremesa foi pedida, um crème brûlée para as damas e um soufflé de chocolate para os homens. Louise trouxe os pratos, suas mãos agora visivelmente trêmulas. Ela colocou o prato de Ramon na frente dele sem dizer uma palavra, sem o habitual bom apetite. Seus olhos estavam baixos, focados em sua tarefa com uma intensidade desesperada. Com licença, disse Ramon, empurrando a cadeira para trás. Preciso usar o banheiro. O alívio de escapar daquela mesa, mesmo que por alguns minutos, era imenso. Ele caminhou pelo corredor que levava aos banheiros, o som do piano e das conversas desaparecendo atrás dele. O corredor estava mal iluminado, decorado com fotografias em preto e branco de Paris. Estava vazio e silencioso. Quando ele estava a poucos passos da porta, uma sombra se moveu. Uma mão agarrou seu braço com uma força surpreendente. Ele se virou, o coração disparado, e deu de cara com Louise. Seus olhos, normalmente tão calmos e gentis, estavam arregalados, cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar. Medo, urgência, pânico. Ramon, ela sussurrou, e o uso de seu primeiro nome, sem o senhor, o chocou tanto quanto o aperto em seu braço. Sua voz era um sopro trêmulo. Escute-me com atenção. Não volte para aquela mesa. Você precisa sair daqui. Você precisa sair daqui agora. Ramon ficou sem palavras, olhando para o rosto dela, para a sinceridade aterrorizada em seus olhos. Louise, o que está acontecendo? Você está bem? Ela balançou a cabeça, impaciente, e olhou por cima do ombro, como se temesse ser ouvida. Não há tempo para explicar tudo. Apenas confie em mim. Por favor, confiar em você? Por quê? O que estava... Ela o interrompeu, sua voz baixando ainda mais, mas ganhando um fio de aço. Minha mãe é francesa. Eu cresci falando o idioma em casa. Eu sou fluente. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Eu entendi tudo o que eles disseram. Cada palavra. E não eram assuntos de família. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Eles estavam falando de você. As palavras de Louise pairaram no ar rarefeito do corredor, mais impactantes do que um grito. Eles estavam falando de você. O cérebro de Ramon lutava para processar a informação, para conectar a mulher aterrorizada à sua frente com a garçonete serena que lhe servia o almoço. O som do piano, antes um bálsamo, agora parecia uma trilha sonora zombeteira vinda do salão, onde a farsa continuava. O quê? Falando o quê? Ele conseguiu perguntar, sua voz um sussurro rouco. Isabelle não faria isso. Você deve ter entendido mal. Era um reflexo, uma defesa desesperada do mundo que ele havia construído com tanto esmero. Os olhos de Louise brilharam com uma urgência feroz. Ramon, por favor. Não temos tempo. Alguém pode sair a qualquer momento. Ela olhou para os lados, sua paranoia se tornando contagiosa. Venha comigo, rápido.
Sem esperar por uma resposta, ela o puxou pelo corredor de serviço, abrindo uma porta de metal que os engoliu para um universo completamente diferente. O ar frio e perfumado do restaurante foi substituído por uma onda de calor, o cheiro de alho, manteiga e metal quente, e uma cacofonia de panelas batendo, ordens sendo gritadas, e o zumbido de exaustores gigantes. Eles estavam na cozinha. Para Ramon, era como atravessar um portal. Ele, que só conhecia a fachada polida do salão, estava agora nos bastidores, onde a magia era feita com suor e fogo. Louise o guiou por entre chefes de chapéus altos e assistentes apressados, que mal notaram a presença do homem em seu terno caro. Ela o levou para um canto mais afastado, perto da porta do refrigerador industrial, onde caixas de vegetais frescos estavam empilhadas. Ali o barulho era um pouco mais abafado, e eles estavam envoltos em uma semi-privacidade criada pela desordem organizada. Ela finalmente soltou o braço dele, mas seu olhar o manteve cativo. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para proferir uma sentença. Eles o chamam de Le Fou Brésilien, disse ela, as palavras em francês soando como veneno. O tolo brasileiro. Ramon sentiu um soco no estômago. Aquele apelido explicava tudo. Explicava os sorrisos contidos, os olhares de soslaio, a condescendência velada. Não era apenas uma barreira de idioma. Era um muro de desprezo. Eles estavam brindando, continuou Louise, sua voz tremendo de indignação contida, brindando ao sucesso do plano. Jean-Pierre estava se gabando de como você é fácil de manipular, ele disse. Ele disse que sua necessidade de ter uma família o tornou cego, que você compraria qualquer história que eles vendessem. Cada palavra era um caco de vidro rasgando as memórias felizes que ele tinha. Ele se lembrou da primeira vez que conheceu os pais de Isabelle, o quanto se esforçou para impressioná-los, o alívio que sentiu quando eles pareceram aceitá-lo. Agora ele via aquela aceitação pelo que realmente era. A avaliação de um alvo. Plano? Que plano? Perguntou Ramon, embora uma parte dele, a parte instintiva que o tornou um mestre dos negócios, já estivesse conectando os pontos com uma velocidade alarmante. O casamento, disse Louise, seus olhos marejados de compaixão. Não é sobre amor, Ramon. É sobre o seu dinheiro, tudo, a Isabelle. Foi ela quem planejou. Ela se aproximou de você com esse único propósito. Não. A palavra gritou dentro de sua cabeça, mas não conseguiu sair por seus lábios. Não a Isabelle dele. A Isabelle que o confortava após um dia difícil. A Isabelle que sussurrava planos sobre o futuro deles no escuro da noite. A Isabelle cujo rosto era a primeira coisa que ele queria ver pela manhã. Como se lesse sua mente, Louise continuou, sua voz agora firme, expondo a verdade nua e crua. O plano deles é finalizar o casamento, levá-lo para a França para a lua de mel. Lá eles têm um advogado, um primo distante que preparou uma série de documentos. Eles pretendem que você os assine, dizendo que são formalidades para comprar uma casa de veraneio para vocês na Côte d'Azur, um presente de casamento deles para você. Ramon sentiu o ar ficar rarefeito. Ele se lembrava dessa conversa. Isabelle havia mencionado casualmente há algumas semanas o sonho de ter uma casa na França, perto de sua família. Ele achou romântico, um gesto de união. Esses documentos, disse Louise engolindo em seco, são na verdade procurações e transferências de ativos. Eles dão a Jean-Pierre controle total sobre suas principais contas de investimento e propriedades. Eles usariam a barreira do idioma e a sua confiança nela para fazer você assinar a sua própria ruína financeira. Eles estavam rindo de como seria poético roubar tudo de você na terra natal deles, usando a própria língua como arma. O mundo de Ramon inclinou e depois se despedaçou. O barulho da cozinha desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Cada momento de seu relacionamento passou por seus olhos em um flash doloroso. O primeiro encontro, que ele pensava ter sido obra do acaso. A rapidez com que ela disse, eu te amo. A insistência dela em conhecer sua estrutura de negócios por curiosidade. A forma como ela sempre o desencorajava de contratar tradutores ou advogados independentes para seus negócios na Europa, insistindo que seu pai poderia cuidar de tudo. Tudo era uma mentira. Uma encenação magnífica e cruel. O amor que ele sentia, a base sobre a qual estava construindo seu futuro,
Era areia movediça. E ele estava afundando, sorrindo, enquanto a arquiteta de sua destruição segurava sua mão. Os jantares mensais. Meu Deus, os jantares mensais. Não eram tradições familiares. Eram reuniões de conselho. Eram sessões de estratégia, onde ele era o único tópico na agenda. O projeto a ser concluído, o prêmio a ser conquistado. Ele era o convidado de honra em sua própria execução. Ele se apoiou na parede fria de metal do refrigerador, o frio se infiltrando em seu terno caro, mas não tão frio quanto o gelo que se formava em seu coração. Ele olhou para Louise, a garçonete que mal conhecia, a única pessoa naquela sala que lhe disse a verdade. Em seus olhos ele não viu pena, mas uma força silenciosa, uma solidariedade inesperada. "Por que?" ele conseguiu dizer, sua voz falhando. "Por que você está me contando isso?" Louise desviou o olhar por um momento, para uma panela de cobre pendurada na parede. "Meu pai..." Ele passou por algo parecido. Uma mulher o enganou, tirou tudo dele, destruiu nossa família. Ele era um homem bom, confiante como você. Eu vejo a mesma bondade em você toda vez que vem almoçar. Eu não podia ficar parada e assistir a mesma história se repetir. Ninguém merece isso. Ele fechou os olhos à imagem do rosto sorridente de Isabelle gravada em suas pálpebras. Mas agora o sorriso parecia diferente, predatório, falso. O amor se transformou em cinzas em sua boca. A dor era avassaladora, uma onda que ameaçava afogá-lo. Mas sob a dor, algo mais começou a borbulhar. Algo antigo e familiar. A mesma determinação de aço que o tirou da pobreza e o colocou no topo do mundo. A dor não iria afogá-lo. Iria se transformar em combustível. Eles o chamavam de tolo. Eles estavam prestes a descobrir o quão terrivelmente errados estavam. O zumbido na cabeça de Ramon deu lugar a uma clareza gelada e aterrorizante. O homem que desceu para o corredor do banheiro não era o mesmo que agora estava no canto barulhento da cozinha. Aquele homem era um noivo feliz, um futuro genro. Este novo homem era um general em um campo de batalha que ele não sabia que existia. E acabara de receber o mapa do território inimigo. Ele olhou para Louise, e a gratidão que sentiu foi tão avassaladora quanto a traição. Ela não era apenas uma garçonete. Era sua única aliada. "Eu preciso voltar para lá", disse Ramon, sua voz surpreendentemente firme. "Eu não posso deixar que eles saibam que eu sei." "Não ainda?" Louise o estudou, preocupação genuína em seu rosto. "Você tem certeza? Você não precisa enfrentar isso sozinho. Você pode simplesmente ir embora." Ele balançou a cabeça, uma sombra passando por seus olhos. "Ir embora? Não, eles não vão simplesmente desaparecer. Eles virão atrás de mim de outras maneiras. E eles tiraram algo de mim, Louise. Minha confiança, minha felicidade. Eu não vou simplesmente entregar isso." Ele respirou fundo, o ar quente da cozinha enchendo seus pulmões. "Eu preciso de sua ajuda. Você é a única pessoa em quem posso confiar agora. Qualquer coisa que você possa ter ouvido, qualquer detalhe, por menor que seja." "O advogado", disse ela prontamente, sua mente voltando à conversa na mesa. Jean-Pierre o mencionou pelo nome. "É um nome incomum. Eu anotei em um guardanapo." Ela enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pequeno pedaço de papel amassado, entregando-o a ele como se fosse um segredo de Estado. "Eles disseram que ele é infalível, que a papelada dele é uma obra de arte." Ramon pegou o guardanapo. O nome escrito ali era a primeira peça tangível de sua contraofensiva. Era a primeira munição para sua guerra silenciosa. "Obrigado, Louise. Você não sabe o quanto isso significa." "Tome cuidado, Ramon", ela sussurrou. "Eles são perigosos." "Eu sei", respondeu ele, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. "Mas eu também posso ser." Voltar para a mesa foi a caminhada mais longa de sua vida. Cada passo era um ato de vontade. Ele podia sentir os olhares dos outros clientes, o som do piano, o cheiro da comida, mas tudo parecia distante, como se ele estivesse assistindo a um filme de sua própria vida. Quando se aproximou da mesa, Isabelle se virou, um sorriso perfeitamente preocupado em seu rosto. "Querido, você demorou. Estávamos preocupados. Você está pálido. Está tudo bem?" Ramon pegou a mão dela, o toque de sua pele agora enviando um calafrio repulsivo por seu braço. Mas ele forçou seu rosto a se suavizar em uma expressão de tranquilidade. Ele se sentou e olhou para ela, para Jean-Pierre e para Catherine.
Viu os rostos deles como se fosse pela primeira vez. As linhas de ganância ao redor dos olhos do sogro, a satisfação presunçosa no sorriso da sogra e, o pior de tudo, o cálculo frio por trás do olhar amoroso de sua noiva. Estou bem, meu amor. Apenas um pequeno mal-estar, mentiu ele suavemente. Acho que foi a emoção da noite, todos os nossos planos se concretizando, mas estou ótimo agora. Na verdade, nunca estive melhor. O jantar terminou com brindes ao futuro, ao casamento, à nova família. Ramon levantou sua taça, seus olhos encontrando os de Jean-Pierre. Ele sorriu. Um sorriso que eles interpretaram como felicidade ingênua, mas que era, na verdade, uma promessa silenciosa de acerto de contas. Nos dias que se seguiram, Ramon se tornou o maior ator de sua vida. Para Isabelle e sua família, ele era o noivo dedicado de sempre, talvez até mais. Ele acelerou as conversas sobre os preparativos. Mostrou-se entusiasmado com a ideia da casa na França, validando o plano deles a cada passo. Enquanto isso, sua vida secreta começava. Seus encontros com Louise eram clandestinos e meticulosamente planejados. Longe do bistrô, eles se encontravam em cafés anônimos do outro lado da cidade, em bancos de parques sob a sombra de árvores antigas. Nesses encontros, a dinâmica entre eles mudou. Não eram mais cliente e garçonete, mas sim estrategistas, parceiros em uma conspiração justa. A língua deles foi a arma que escolheram, disse Ramon em um de seus encontros, o vapor de seu café subindo entre eles. Eu quero entender essa arma. Quero saber o que eles estão dizendo. E assim Louise se tornou sua professora. As aulas de francês começaram. Não eram aulas formais com livros e gramática, mas sim lições de sobrevivência. Ela lhe ensinou frases-chave, insultos que eles poderiam usar, termos financeiros e legais. A cada palavra que ele aprendia, sentia um pedaço de seu poder retornando. Aprender a língua de seus traidores era um ato de desafio, uma forma de roubar a vantagem que eles acreditavam ter. Ele praticava incansavelmente, sua pronúncia melhorando a cada dia, impulsionada por uma motivação que nenhum curso de idiomas poderia oferecer. Enquanto isso, Ramon colocou seus vastos recursos em movimento. Ele fez uma ligação para um homem que não contatava há anos, o melhor e mais discreto investigador particular do país. Eu tenho um trabalho para você, disse Ramon ao telefone, sua voz desprovida de emoção. Preciso de tudo sobre um homem chamado Jean-Pierre e seu associado legal na França. Ele soletrou o nome que Louise lhe dera. Não deixe pedra sobre pedra. Quero saber de cada conta bancária, cada negócio fracassado, cada inimigo que ele já fez. Quero o esqueleto de cada armário. Louise, por sua vez, tornou-se seus olhos e ouvidos. Jean-Pierre e Catherine, sentindo a vitória próxima, tornaram-se descuidados. Eles continuaram a almoçar no bistrô, discutindo abertamente os detalhes finais de seu esquema em francês, bem na frente da garçonete que eles consideravam parte da mobília. Com o coração na boca, Louise começou a gravá-los. Usando um pequeno gravador digital ativado por voz em seu bolso, ela capturava fragmentos de conversas, enquanto servia o café ou limpava a mesa ao lado. Eram peças de um quebra-cabeça medonho. Nomes de bancos, datas de transferências, risadas sobre a ingenuidade de Ramon. As semanas se transformaram em um mês. O dossiê de Ramon crescia a cada dia. Os relatórios do investigador começaram a chegar, pintando um quadro sombrio de Jean-Pierre. Um rastro de parceiros de negócios falidos e processos judiciais abafados por toda a Europa. Ele era um predador financeiro profissional. As gravações de Louise eram ainda mais condenatórias, fornecendo a intenção e o método em suas próprias vozes arrogantes. Uma tarde, em um banco de praça com as folhas de outono caindo ao redor deles, Ramon e Louise revisaram as evidências. Ele ouviu a voz de Isabelle em uma das gravações, rindo com sua mãe sobre o vestido de noiva caro que Ramon estava pagando. É o mínimo que o tolo pode fazer, dizia ela. Um pequeno preço pelo império que ele está prestes a nos dar. Naquele momento, qualquer resquício de dor no coração de Ramon se cristalizou em um propósito puro e duro. Ele olhou para Louise, cuja bravura silenciosa havia tornado tudo isso possível. Está na hora, disse ele. Está na hora de marcar o último jantar. Quando as portas do bistrô se fecharam atrás dos policiais e da família desfeita, que ele quase chamou de sua,
um silêncio profundo e pesado tomou conta do salão. Os poucos clientes que restavam foram discretamente dispensados. O som do piano não retornou. Pela primeira vez, Ramon estava naquele lugar sem o ruído de fundo da felicidade fabricada. Restavam apenas ele, Louise, e os destroços invisíveis de uma vida que nunca existiu. Ele permaneceu de pé ao lado da mesa vazia, olhando para o lugar onde Isabelle estivera sentada. A taça de champanhe dela ainda estava meio cheia, as bolhas subindo lentamente para a superfície, indiferentes ao drama que havia se desenrolado. A adrenalina que o sustentara durante toda a noite começou a se dissipar, deixando para trás um vazio vasto e dolorido. Não era a dor aguda da traição inicial, mas uma dor surda. O luto por um amor que ele agora entendia ser uma ilusão. Louise se aproximou em silêncio, não como uma funcionária, mas como uma sentinela. Ela não disse nada, apenas ficou a uma distância respeitosa, sua presença uma âncora de realidade naquele mar de caos. Acabou, disse Ramon, mais para si mesmo do que para ela. A palavra soou oca no salão vazio. Sim, respondeu ela suavemente. Acabou. Ele finalmente se virou para encará-la. A luz fraca do ambiente lançava sombras em seu rosto, mas ele podia ver a força e a compaixão em seus olhos. Naquele momento, ele percebeu a magnitude do risco que ela correra por ele. Ela, uma garçonete, enfrentou uma família rica e ardilosa por um homem que até então era apenas um cliente. Louise, ele começou, mas as palavras pareciam insuficientes, banais. Dizer obrigado parece um insulto à sua coragem. Você não precisa dizer nada, Ramon, disse ela. Eu fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. A decência não deveria precisar de agradecimento. Ele deu um passo em sua direção. Mas precisa. Você não me salvou apenas do meu dinheiro. Você me salvou de me tornar um tolo para o resto da vida. Você me deu a verdade e isso não tem preço. Ele fez uma pausa, a emoção embargando sua voz. Eu me sinto como se tivesse acordado de um coma de 2 anos. Na manhã seguinte, um sol pálido de primavera iluminava a cidade. Ramon não dormira. Passou a noite em claro, não remoendo o passado, mas sim pela primeira vez em muito tempo, contemplando um futuro que era uma tela em branco. Pela manhã, ele não ligou para seus assistentes ou advogados. Sua primeira parada foi em uma floricultura de bairro, longe das lojas de luxo que costumava frequentar. Ele mesmo escolheu as flores. Um enorme e exuberante buquê de girassóis, tão cheios de vida e honestidade, que pareciam irradiar calor. Ele dirigiu até o endereço que Louise lhe dera, um prédio simples e arrumado, em uma parte tranquila da cidade. Quando ela abriu a porta, estava vestida com jeans e uma camiseta simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Sem o uniforme, ela parecia mais jovem, mais real. Seus olhos se arregalaram ao ver o tamanho do buquê. Girassóis, ela sussurrou, um sorriso genuíno se abrindo em seu rosto. Como você sabia? Eu não sabia, admitiu Ramon. Mas eles me pareceram certos. Como você. Ela o convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante e cheio de livros e plantas. Não havia pretensão, apenas o conforto de um lar de verdade. Eles se sentaram na pequena cozinha, com o buquê dominando a mesa entre eles, e tomaram café. Ali, longe do luxo artificial de sua vida, Ramon se sentiu mais em casa do que em sua própria mansão. Eu sempre o observei durante os almoços, confessou Louise, mexendo em sua xícara. Você parecia solitário. Mesmo quando estava no topo do mundo, parecia que carregava um peso. Quando eu os ouvi falando de você daquela forma, com tanto desprezo por sua natureza confiante, eu senti uma raiva que me surpreendeu. Eles viam sua bondade como uma fraqueza a ser explorada. Eu a via como sua maior força. As palavras dela o tocaram profundamente. Ninguém, nem mesmo Isabelle, jamais havia enxergado além de sua riqueza para ver o homem por baixo dela. A aliança forjada na crise começou a se transformar em algo mais profundo, mais silencioso. A gratidão deu lugar à admiração. A admiração ao carinho. Eles começaram a se ver, não em jantares caros ou eventos de gala, mas em caminhadas pelo parque. Visitas a museus nos dias de entrada gratuita, sessões de cinema em um cinema antigo que passava filmes clássicos. Ramon descobriu a alegria das coisas simples,
A paz de uma conversa que não tinha agenda oculta. Com Louise, ele podia falar sobre seus medos, suas esperanças. O garoto pobre que ele fora antes de construir seu império. Ele podia ser vulnerável. Ele pediu que ela continuasse a lhe ensinar francês. A língua que antes fora um símbolo de sua exclusão, tornou-se a linguagem íntima deles. Eles riam de seus erros de pronúncia. E ela escrevia palavras em guardanapos para ele, não com nomes de advogados fraudulentos, mas com termos de afeto. Mon cœur, ma joie, mon amour. Meses depois, numa noite quente de outono, foi Ramon quem a convidou para jantar. Eu sei de um lugar, disse ele com um brilho no olhar. Ele a levou de volta ao bistrô. O lugar era o mesmo, mas tudo estava diferente. O maître os cumprimentou com um respeito renovado. Eles não se sentaram na mesa grande e ostensiva de antes, mas em um canto íntimo e discreto para dois. Quando o garçom veio anotar o pedido, Ramon olhou para Louise, sorriu e, em um francês impecável e fluido, pediu os pratos favoritos de ambos e uma garrafa do melhor vinho. O garçom se afastou impressionado. Louise o olhava, seus olhos brilhando à luz das velas. Sua pronúncia está perfeita, disse ela. Tive a melhor professora, respondeu ele, pegando a mão dela sobre a mesa. O toque não era mais repulsivo, mas elétrico, cheio de promessas. Eu queria vir aqui esta noite para substituir uma memória ruim por uma boa. Este lugar não é mais o cenário de um fim. É o cenário do nosso começo. Ele levantou sua taça. Há uma vida sem mentiras. Há uma vida de verdade. Há verdade, respondeu ela, seus copos tilintando suavemente. O som ecoou pelo restaurante, não como um chamado à ordem ou um anúncio de traição, mas como o início de uma nova música. A música deles.